Mais um estudo hoje aqui no canal, pelo nome do Senhor Jesus. Hoje nós falaremos sobre o Evangelho Eterno. Esse Evangelho aqui, neste livro, que nós recebemos através do nosso Senhor Jesus, quando esteve aqui na Terra, o Novo Testamento e também o Apocalipse. Tudo isso é o Evangelho que nós temos hoje, mas também faz parte do Evangelho eterno que vai ser trazido no fim dos tempos. Mas qual é esse fim dos tempos? Após esse primeiro arrebatamento que haverá pela volta do nosso Senhor Jesus, após o arrebatamento, o anticristo vai remover toda a palavra de Deus. Então, quer dizer, esse evangelho que nós temos conhecimento hoje, as pessoas após o arrebatamento não o terá, porque tudo será apagado. E esse livro será procurado para ser destruído. Tanto os vídeos que estão na internet, toda a pregação, tudo que existe, que se fala do Senhor Jesus será apagado após o arrebatamento. Então, será centenas e centenas de anos sem a palavra de Deus, até que no fim dos tempos, será trazido dos céus o Evangelho eterno. Haverá a primeira voz do anjo que falará sobre a pregação do Evangelho eterno. Mas quem vai trazer a pregação do novo Evangelho, que na verdade também são as palavras do Senhor Jesus, porque ele nos ensinou e nos disse que as minhas palavras eram praticamente eternas, porque além de serem vida aqui na terra, ele nos ensinou que passariam esses céus e essa terra, mas as minhas palavras não passarão. Quer dizer, essa palavra que nós falamos do Senhor Jesus, ainda que o homem, o diabo, venha arrancar do ser humano para que ele não venha saber das leis, da vontade do Deus Altíssimo nos séculos futuros, vai ser trazido por Moisés e Elias, que irão regressar com o Evangelho eterno. E quando eles trouxerem esse novo Evangelho, vai haver uma revolução aqui na Terra. Mas isso será quase no final do milênio, quando Lúcifer for solto do inferno, porque ele vai estar após o arrebatamento, vai ser preso após o arrebatamento 1000 anos. E quando sair, após os 1000 anos, ele vai sair e vai encontrar uma solução para matar Moisés e Elias, que são as duas testemunhas. Mas isso será o quê? No final dos tempos, porque quando Lúcifer sair do inferno, será cumprido um milênio sobre a face da terra, que é o último milênio. Então, Lúcifer saberá que haverá poucos anos sobre a face da terra. Então ele vai fazer o máximo dos máximos para juntar todas as nações contra Israel. Gog e Magog. Quer dizer, juntar todos, como essa guerra existe no passado. Juntaram todas as nações contra Israel. Assim vai ser. Porque no fim dos tempos, muita gente vai encontrar o Senhor Jesus lá em Israel. Todos irão lá para Israel. Mas não é o Senhor Jesus que vai lá estar. Muitos pensam que o Senhor Jesus vai estar em Israel. Não é o Senhor Jesus que vai estar. Mas hoje não falaremos sobre isso, porque hoje a pregação é sobre o Evangelho eterno que vai regressar no fim dos tempos. Hoje nós temos a alegria de pregar esse Evangelho, de saber da palavra e da vontade do Deus Altíssimo. Essas pessoas, no fim dos tempos, elas vão lembrar, vão saber que nós hoje, nos dias de hoje, tínhamos
todo esse acesso. E as pessoas não deram valor. E eles, lá no fim dos tempos, não vão saber o que fazer. Mas Deus misericordioso vai trazer esse evangelho, quer dizer, atualizado, através de Moisés e Elias, e vai revolucionar o mundo. Ninguém poderá com Moisés e Elias. Governos cairão. Por isso é que vê-se que muitos líderes vão cair. A Bíblia diz, mesmo no próprio Apocalipse, se você ler o Apocalipse, vão cair 5 reis. E depois vão cair outros reis. E o 8º rei será Lúcifer quando sair do inferno. Então, ele é que vai trazer a solução para matar a Elias e Moisés, que vai fazer com que ele venha a ser o líder principal do mundo e que o mundo inteiro venha o seguir contra Israel. Porque Moisés e Elias estará lá na Cidade Santa, em Jerusalém. Agora, dá para entender as Escrituras Sagradas, não? Porque isso só vai acontecer depois da Guerra de Armagedon. O Senhor Jesus voltará pela primeira vez agora no arrebatamento da igreja do Senhor Jesus. Vem para buscar os que lhe pertencem. Jesus não vem buscar aqueles que hoje têm esse evangelho eterno e ignoram. Mas o pessoal, no fim dos tempos, vão agarrar isso com unhas e dentes. Mas a maioria do mundo inteiro não vai querer saber, porque este evangelho, pelo mundo que vai ser naquele tempo, eles não vão aceitar. Vai ser algo violento para eles. E Moisés e Elias não vêm com brincadeira, vêm para se defenderem, vêm para fechar o céu, para fazer e acontecer. E vai mudar o mundo. Vai revolucionar o mundo. Você não tem ideia o que Moisés e Elias vai fazer, que ninguém vai poder matar eles. Eles, com a palavra determinada, vai descer fogo do céu. Vão fazer o que eles quiserem para destruir aqueles que quiserem matar. Você não tem ideia do que esses 2 homens receberam de autoridade sobre aqui na terra, quando estiverem aqui na terra. Por 3 anos e meio. Vão fazer o que eles quiserem, mas a palavra do Deus eterno, esse evangelho eterno vai ser pregado pelo mundo inteiro, em 3 anos e meio. Por isso que ninguém poderá matar Moisés e Elias. Simplesmente quando cumprir o tempo de Lúcifer sair do inferno, ele vai sair, ele vai ser o 8º rei, que vai trazer a solução e vai conseguir matar com a sua estratégia, que é porque o diabo, o anticristo, que é, digamos, obra de Satanás, eles são homens de esquema. Desde já estão preparando o seu esquema. E no fim dos tempos também não vai ser diferente. O diabo trabalha igual. Com o esquema dele vai conseguir matar Moisés e Elias, por causa das profecias. Está escrito aqui. Basta ler agora aqui em Apocalipse 11, 3, para que você possa entender o que eu acabei de falar. Darei as minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidos de pano de saco, quer dizer, por 3 anos e meio. Na verdade, 3 anos e meio sempre é uma representação de quem vem aqui na Terra realizar alguma coisa vindo da parte de Deus. O Senhor Jesus, quando iniciou o seu trabalho de evangelização e salvação, também foi 3 anos e meio. Todos. E aqui na Bíblia tudo é 3 anos e meio. É o tempo determinado para a execução de alguma coisa determinada por Deus. Não precisa ser nem mais, nem menos. Até o Senhor Jesus teve 3 anos e meio. Também Moisés e Elias terá 3 anos e meio para executar tudo o que lhe foi dado autoridade de executar aqui na terra. E continua a dizer assim, são estas as 2 oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra, diante do Deus Altíssimo, que receberão
o que é autoridade. Se alguém pretende causar-lhes dano, se alguém quiser fazer algum mal, quiser matar a Moisés e a Elias, não vão conseguir. Sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Com a palavra, assim como Elias fez quando orou no tempo dele, quando ele esteve aqui na terra, desceu fogo, destruiu e queimou os 450 profetas de Baal, não vai ser diferente no fim dos tempos. Talvez vai ser muito pior. Porque Elias virá do céu com muito mais poder e autoridade. Se ele matou em vida quando ele viveu aqui, pela unção e autoridade que ele tinha de Deus aqui, pela fé, 450 profetas de Baal. Profetas de Baal quer dizer profetas do diabo. Baal quer dizer Satanás. Quem não adora a Deus, adora Satanás. Baal é Lúcifer. Ele os matou. No fim dos tempos também, esses que são os adoradores da besta, de Lúcifer também, ele vai os destruir nesse tempo. E continua a dizer assim, se alguém pretende causar-lhes dano, certamente deve morrer. Para terminar o versículo. Elas terão, as duas testemunhas, Moisés e Elias, autoridade para fechar o céu. Quem fechou o céu no tempo dele foi Elias, não é? Para que não chovesse 3 anos e meio. Tudo é 3 anos e meio. Para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas. Autoridade sobre as águas, quer dizer, eles podem transformar a água em sangue, como Moisés fez ali no tempo que ele esteve de vida, não é? Transforma a água o quê? Em sangue. Uma das 10 pragas que foi ali no Egito. As autoridades fechar o céu para que não chova durante os dias, tem autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue. Quem fez isso foi Moisés. E Moisés vai tornar a fazer a mesma coisa por causa da incredulidade do povo daquele tempo. Não se esqueça que a vida na Terra, quase no fim do milénio, quando iniciar o milénio, será totalmente diferente da vida que nós temos hoje. Totalmente diferente. O ser humano, a mentalidade, tudo será totalmente diferente. Porque nós estaremos a viver dentro de um sistema controlado pelo anticristo, principalmente pela estátua e depois pela imagem do anticristo, que é a estátua, mas isso, a estátua que é, para que você não saiba, quando a Bíblia fala sobre a estátua, essa estátua que João viu, na verdade é um robô, naquele tempo não havia esse nome. Então, João deu o nome ao robô de estátua. E aqui em Apocalipse fala que essa estátua vai receber espíritos de demônios. Agora imagina um robô criado com inteligência artificial, que será a imagem da besta. O anticristo vai criar uma imagem dele no robô, vai fazer um robô exatamente igual a ele. Vai parecer um ser humano. E Deus vai permitir que os espíritos malignos se apossem, porque vão receber ordem para que possam tomar conta daquele corpo. Mas é uma máquina, mas vai ser dirigida por esse espírito. Agora imagina essa máquina, que é um robô ligado a todos os supercomputadores aqui na Terra. Imagina quantos supercomputadores existem no mundo inteiro. Só nos Estados Unidos existem mais de 300. Cada país deve ter um supercomputador. Fora essa própria máquina, que é esse robô, que é a estátua do Apocalipse, estará ligado aos satélites. E terá as informações de todos aqueles que receberem a marca da besta na mão e na testa. Você imagina um ser criado por um ser humano, possuído por demônios, que terá todas as informações do ser humano, de pessoa por pessoa.
Quando você aceitar a marca da besta, tanto na testa quanto na mão, conforme o seu gosto, saiba que toda a sua vida estará entregue a essa máquina, a esse robô, que terá acesso a toda a sua vida. Pelos bancos, tudo estará ligado a ele. Através dos satélites do supercomputador. Por isso que chega uma parte, que é a parte, quando chega a parte do tempo da guerra ali do Armagedon, que todos o anticristo que o Senhor Jesus é que vai destruir, porque o Senhor Jesus voltará na guerra do Armagedon e voltará mais uma vez no fim dos tempos para destruir a Lúcifer e a todos aqueles que vieram com Lúcifer contra Israel. Nesse momento vai descer fogo do céu e o Senhor Jesus vai destruir toda a terra. Vai acabar. Por quê? O Senhor Jesus é o primeiro e o último. É o alfa e o ômega. Ele mesmo, já no Antigo Testamento, disse que eu sou o Senhor. Eu sou o primeiro e o último. E ele afirma aqui em Apocalipse que ele é o quê? O primeiro e o último. Por quê? Porque através dele foi criar todas as coisas e é através dele que será destruída aqui na terra todas as coisas. Através do nosso Senhor Jesus. E continuando, para que você entenda o que é a imagem da besta, a máquina que é esse robô, primeiro será. Mas quando iniciar a guerra do Armagedon, por que o anticristo não vai usar aviões, não vai aviar meios terrestres através de carros, de canhões, tudo isso? Você sabe por quê? Porque quando chegar a guerra do Armagedon, não haverá energia nem petróleo suficiente para poder atacar Israel com bombas, ou irem de carro, ou de avião, ou de helicóptero. Não terão energia. Então vão o quê? A cavalo. Se você verificar, está escrito que vão o quê? A cavalo. E o Senhor Jesus vem e os mata todos. Todos aqueles reis que estarão juntos com o anticristo, que irão até Israel para poderem tomar a Israel. Porque até o fim dos tempos ninguém poderá tomar a Israel. Ninguém poderá tomar a Israel. Pense bem nisso. Hoje há uma guerra contra Israel. Muitos odeiam Israel, mas aquele povo pertence a Deus. Ainda que esse povo dos dias de hoje não venham a ser salvo, mas o remanescente que estará no fim dos tempos, os 144 mil e todas as almas que estarão em Israel, os descendentes, não é? De todas as tribos de Israel que irão aceitar o Senhor Jesus estarão lá, esses serão salvos. E nós vamos entender o que está escrito a seguir. Mas para terminar o raciocínio dessa estátua que é um robô, você vai entender o perigo que é esse robô ter a informação total e completa. Por isso que ninguém poderá, quem receber a marca da besta e adorar essa imagem, esse robô, porque o anticristo vai fazer com que a sua imagem, através de um robô, seja adorado. Ele quer ser o único a ser adorado, que é o diabo. E se as pessoas adorarem a ele e receberem essa marca, pronto, estão condenados ao lago de fogo e enxofre. Não poderão mais serem salvos, porque aceitaram aquela máquina, aquela imagem, como se fosse um Deus. Porque ele vai se apresentar como um Deus aqui na Terra. Uma máquina, um robô, com espíritos malignos. Você já imaginou, já pensou nisso? Parece loucura, mas não é. Basta você refletir e pensar nas Escrituras o que está escrito. Mas no fim dos tempos, quando chegar na altura da guerra do Armagedon, que ainda deve faltar até o final dos séculos, ainda pode faltar 1 ou 2 séculos até o final dos tempos, por algum motivo, esse robô não estará ativo, mas estará uma imagem que será criado através de alguma tecnologia do futuro, que vai ser criado
através de alguma energia, porque eles não vão ter mais a energia elétrica que temos aqui hoje, ou não vão poder usar essa energia elétrica nesse robô que vai consumir quase metade da energia do mundo inteiro. Que nós não sabemos o que eles vão criar no futuro. Mas haverá essa imagem, porque está escrito que quem adorar a imagem, aceitar a marca, ainda depois da guerra do Armagedon, também não será salvo, porque as pessoas vão continuar a nascer e a existir até o final dos tempos. Para que você entenda, e o diabo vai continuar com isso até o final dos tempos, porque ele sabe que quem aceitar a marca da besta não será salvo. Esse é o grande plano, esse é o grande trunfo do diabo. Se as pessoas quiserem comer, quiserem comprar, quiserem vender, não podem. Então estarão encurraladas. Então a única salvação estará onde? Em Israel. Todos que não quiserem aceitar a marca da besta terão que fugir para Israel, porque só lá terão segurança, só lá estarão a salvo por um tempo, entre aspas, por um tempo, porque o diabo vai fazer de tudo para alcançar aquele lugar. Agora dá para entender a guerra do Armagedon. Mas o Senhor Jesus, na guerra do Armagedon, vai matar o anticristo, o falso profeta, e vão diretamente para o inferno. Mas a grande Babilônia estará no controle. A grande Babilônia, não é, que vai gerir a imagem da besta. Por quê? Porque a religião e a tecnologia será uma só. Por isso que as pessoas vão adorar o quê? A imagem da besta. Ainda estando na forma de um robô, mas depois vai passar simplesmente por uma imagem. As pessoas vão adorar como um Deus. Qualquer pessoa que se aproxime desse robô, dessa imagem da besta, automaticamente, por ter um chip, esse robô vai parecer um ser humano, exatamente um ser humano, que muitos vão ter até dúvida se é um robô ou se é uma máquina. Antes da pessoa falar, já sabe toda a vida dessa pessoa. Porque toda a vida dessa pessoa estará online. E ele tem acesso automaticamente, porque ele mesmo é um supercomputador. É o potente computador que irão criar no fim dos tempos, após o arrebatamento. Vão dar início à criação desse robô. E quando o anticristo surgir, ele vai ter uma ideia, criar uma imagem dele mesmo. Mas e você não pensa que o anticristo, ele não vive eternamente? Quer dizer, se um morrer, claro, o espírito que entrou vai passar para o outro vai ser eleito pelo mundo e vai continuar ali, pessoas sendo usadas. Mas esse anticristo que vai para o lago do fogo e enxofre, não é? Será morto pelo Senhor Jesus. E haverá os líderes aqui na terra, fora a grande Babilônia, que vai controlar o mundo. Isso vai ser um problema, porque a religião e a tecnologia, todos os governos vão estar sujeitos a essa Babilônia. É um poder massivo, como se você estivesse a América dominando o mundo inteiro, sem ninguém poder fazer nada. Por isso é que governos vão cair, reis vão cair, não é? Que 5 caíram, ainda existe 2. E o 8º rei vai aparecer no fim dos tempos, e esse 8º rei, como começamos no estudo, vai surgir, porque vai ser a hora de Lúcifer sair do inferno. Então, e é Lúcifer que vai trazer a grande ideia e a solução da destruição de Moisés e Elias. Continuaremos o estudo de Moisés e Elias para que você entenda. Quando tiverem então concluído o testemunho, quando Moisés e Elias tiverem concluído todo o testemunho, a pregação que vieram fazer aqui na terra, todo o trabalho que foi ordenado pelo Senhor da terra, quando estiveram diante dele, quando estiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta, para você ver que tudo bate certo, a besta que surge do abismo, aqui diz mesmo, pelejará contra elas e as vencerá e matará. Você está a entender agora? Quer dizer, se você ler o Apocalipse seguido, você nunca terá um entendimento.
Esse é o grande segredo desse livro do Apocalipse, que ninguém entende. Por quê? Porque não está escrito por ordem. João recebeu a visão, mas cada vez que a sua alma subia lá no céu, ele tinha visão, ou era-lhe dado, né, por visões aqui na terra, ele escrevia. Agora, quem colocou por essa ordem, a gente não sabe. Ou se foi dado por ordem e alguém colocou em ordens erradas aqui, mas tudo é permissão de Deus. Não está escrito por ordem. Se tivesse escrito por ordem, essa parte aqui de Moisés e Elias, das duas testemunhas, estaria escrito o quê? No fim do Apocalipse. Mas está escrito aonde? Aqui no capítulo 11 do Apocalipse. E sabemos que o Apocalipse tem até o capítulo 21. Até o capítulo 21. Mas se nós continuarmos a ler, para que você entenda, porque esse estudo começou no Evangelho Eterno, continua a dizer assim: quando vem a primeira voz, vem a ordem para que seja pregado o Evangelho Eterno. Logo no capítulo 14 e no versículo 6 diz assim, através da primeira voz que vem do anjo. São 4 vozes. Depois vem o seguimento dessas 4 vozes. Diz assim: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai glórias, pois é chegada a hora do seu juízo. Estará o quê? No fim de que tudo seja destruído. E adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e a fonte das águas. Aqui diz assim, que um anjo virá pregar o evangelho eterno. Mas esse anjo é a primeira voz. Quer dizer, Moisés e Elias vêm também com a pregação do evangelho eterno. Isso deixa tipo um enigma, que depois de Moisés e Elias pregarem o evangelho eterno, virá um anjo para também pregar esse evangelho por toda a terra depois de Moisés e Elias. Isso é algo que, para mim ainda, é um enigma. Por quê? Porque se veio Moisés e Elias, porque Deus usaria um anjo para vir pregar no fim dos tempos o evangelho eterno, para dar talvez a oportunidade ao restante dos últimos. Mas esses últimos, está escrito, que são os últimos da segunda ressurreição. Esses últimos da segunda ressurreição não ressuscitarão, não irão ser salvos, porque esses não vão aceitar a pregação do evangelho eterno. Vamos ler para que você entenda que haverá um segundo arrebatamento. O primeiro é o nosso. Mas o segundo arrebatamento, ele vem muito depois, vem depois da pregação de Moisés e Elias. Ele vem porque está escrito mesmo aqui, nesse capítulo 14 que nós falamos, sobre a ceifa. A ceifa fala de um ser que vai descer sobre uma nuvem vindo do céu. Mas esse ser, nós sabemos que é Miguel porque está escrito onde? No livro de Daniel. Que é Miguel, porque logo no capítulo 12 de Daniel, para que você veja que se você ler o Apocalipse, é necessário que você leia também, principalmente, os 3 últimos capítulos, ou até os 4 últimos capítulos de Daniel, para que você entenda o Apocalipse. Aqui em Daniel, para que você entenda a ceifa aqui no Apocalipse, é o mesmo ser. Diz assim, no último capítulo do livro de Daniel, para que seja fácil você encontrar, o tempo do fim. Porque Daniel também recebeu as revelações do que iria acontecer no tempo do fim. Então, Daniel diz assim, nesse tempo se levantará Miguel,
o príncipe, o grande príncipe, o defensor dos filhos do seu povo. E haverá tempos de angústia, qual nunca houve sobre a face da terra, desde que houve nação até aquele tempo. Agora você vai entender o porquê que será Miguel que estará em ação no fim dos tempos. Porque Miguel é este ser que diz aqui na ceifa. Diz assim, olhei, disse João. João viu a Miguel e também Daniel teve a visão de Miguel no fim dos tempos. Olhei e eis uma nuvem branca. E sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho do homem. Quer dizer, um ser semelhante ao Senhor Jesus é Miguel, porque está escrito também lá em Daniel, no capítulo 7 de Daniel, está escrito que um ser que desceu numa nuvem semelhante ao Filho do Homem foi até ao ancião de dias, que está sentado no trono de fogo, e falou com ele. Quer dizer, é esse ser que é Miguel. E continua a dizer assim, outro, para terminar o versículo, semelhante ao Filho do Homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Um príncipe, na verdade um rei, se tem uma coroa, que há vários reis, mas Miguel é um dos primeiros reis, crendo eu que ele é o segundo após o Senhor Jesus. Ele deve ter sido o segundo a ser criado após o Senhor Jesus, porque ele é semelhante ao Senhor Jesus. E aqui mostra que Miguel, ele não tem asas. Ele não é como os outros seres angelicais que Deus criou com asas. Ele é semelhante ao Deus Altíssimo, ao Senhor Jesus. Por isso é que o Senhor Jesus não entrou na guerra com Lúcifer lá no céu. Simplesmente o Deus Altíssimo enviou Miguel, porque seria suficiente para expulsar a Lúcifer. E continua a dizer assim, outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre as nuvens, que é Miguel. Toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. Quer dizer, todas aquelas pessoas que receberam a pregação de Moisés e Elias e aceitaram o evangelho eterno, vem Miguel, que nesse segundo arrebatamento, que esse é o segundo arrebatamento, por isso é que fala que os da segunda ressurreição não ressuscitarão. Está escrito no fim do Apocalipse, para que não diga que eu inventei um segundo arrebatamento. Não, se existe, não é? A segunda ressurreição é porque existe o segundo arrebatamento, que é este arrebatamento aqui. Miguel vem e vai ceifar, através da foice, todas as almas que aceitaram o evangelho eterno sobre toda a terra. Quer dizer, mas esse arrebatamento não é igual ao arrebatamento que o Senhor Jesus vem com todos os anjos, não é? Pelo poder do Senhor Jesus, as almas vão sair do corpo, ou o corpo vai desaparecer, que ninguém sabe como vai acontecer esse arrebatamento. Paulo fala que nós seremos, não é, após o arrebatamento, seremos transformados ali no céu. Deus tem poder para fazer tanto uma coisa quanto outra, porque o Senhor Jesus mesmo diz que no campo estarão dois, um será tomado, o outro ficará. Com certeza, o arrebatamento vai ser o desaparecer desse corpo até os céus, que nós vamos ter o nosso encontro com o Senhor Jesus nos céus, então ali nós seremos transformados. Isso é que Paulo fala. Mas, para continuar, para que você entenda esse estudo, esse é o segundo arrebatamento. Esse que Miguel vem e ceifa as pessoas com uma foice. Quer dizer, esse segundo arrebatamento vai ser, as pessoas vão ser decapitadas. E a alma vai saltar fora e os anjos vão levar as almas nesse segundo arrebatamento. Ou, como essa foice
é uma foice do espírito, pode arrancar simplesmente a alma fora do corpo, quebrar com o fio de prata e a alma saltar fora. Nós não sabemos, não sei exatamente, mas dá para entender que realmente vai ser mesmo uma foice que vai cortar mesmo o pescoço. Porque quando chegar à altura de passar a foice ali em Israel, que fala da vindima, a ceifa, são para o arrebatamento das almas das pessoas que estarão no mundo inteiro. Mas quando chega na parte da vindima, logo a seguir diz, então saiu do santuário, que se encontra no céu outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo. E falou em grande voz ao que tinha foice afiada. Quer dizer, veio 2 anjos com foice afiada, dizendo, toma a tua foice e ajunta os cachos da terra, da videira da terra. A videira da terra, quem é? É o povo de Israel. Porque o Senhor Jesus é quem? É a videira. O Senhor Jesus disse uma vez o quê? Eu sou a videira verdadeira. Todo ramo que estiver em mim, que não der fruto, será arrancado e lançado no fogo. Mas esses ramos aqui, que estão presos ao Senhor Jesus, porque aceitaram o Senhor Jesus, já deram frutos. Então, diz aqui, então o anjo passou a sua... Não, toma a tua foice e ajunta os cachos da videira da terra. Já estão aquelas pessoas que aceitaram ali em Israel, judeus e não judeus, o Senhor Jesus. A videira da terra, e lançou e vindimou a videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Quer dizer, as pessoas aceitaram o Senhor Jesus, amadureceram a sua fé no Senhor Jesus e estavam prontas até para morrer. E verá o arrebatamento através da foice desse anjo, a foice afiada. Então o anjo passou sua foice na terra, vindimou a videira da terra. O outro anjo, que era Miguel, veio e fez na ceifa da terra. Aqui é a vindima. Isso praticamente no mesmo tempo. Foi ali em Israel, ou será um pouco mais tarde. Por quê? Porque haverá também a pregação do evangelho eterno que vem pelo anjo, que é a primeira voz. Mas antes veio a pregação para o mundo inteiro. Mas também Moisés e Elias estavam ali em Israel. Mas aqui Miguel, na ceifa, ele vai ceifar todos aqueles que aceitaram o Senhor Jesus. Aqui mostra assim contratempo, porque a gente não sabe exatamente se isso vai acontecer ao mesmo tempo. Mas eu creio que será primeiro o mundo e depois, no fim dos tempos, como será no fim dos tempos a destruição, que Lúcifer irá contra Jerusalém, contra Israel. Então essas almas que estarão salvas, amadurecidas no Senhor Jesus, que foram salvas, então vem um anjo com uma foice, que aceitaram, as pessoas que aceitaram o Senhor Jesus, e serão decapitadas, serão salvas. Porque só aqueles que não aceitaram o Senhor Jesus, todos que ficaram no tempo de Moisés e Elias, e o resto de toda a população que vai ser mortas, vão ser mortas ali pelo fogo do nosso Senhor Jesus, até antes algumas pessoas não vão ressuscitar, os que morrerem, que não aceitaram o Evangelho eterno. Então eles não vão ressuscitar. Quer dizer, se não vão ressuscitar, vão diretamente para o inferno. E serão julgados, porque já estará próximo o julgamento. Porque aqui já tinha dito já que o juízo do Senhor da terra está próximo. E continua a dizer, então o anjo passou sua foice na terra e vindimou a vindima da terra e lançou-o no grande lagar da cólera de Deus. O lagar foi pisado fora da cidade, quer dizer, de Jerusalém, e correu sangue do lagar até o freio dos cavalos,
numa extensão de 1.600 estádios, quer dizer, toda a volta de Jerusalém, toda a volta de Israel. Quer dizer, vai ser uma matança, uma matança no fim dos tempos. Por isso é que quando Miguel se levantar, será um tempo no fim dos tempos, vai ser um tempo de angústia. Agora você entende o porquê Daniel falou desse tempo de angústia. Vai ser momentos difíceis. O mundo não será exatamente o que é nos dias de hoje. Vai vir muitas oportunidades. Deus vai dar através dos flagelos, das taças derramadas, do som das trombetas. Vejamos que são sete toque das trombetas cada vez que vem um mal sobre a terra. Quer dizer, se é um milénio, são 10 séculos. Quer dizer, a cada 50 anos, a cada 100 anos, haverá um toque da trombeta e juntamente também o derramamento de uma taça. Se é o derramamento de uma taça e o toque de uma trombeta, quer dizer, a cada 50 anos, o mundo vai ser destruído, até não haver mais recursos sobre a face da terra. Por isso que no fim dos tempos, nem a cavalo, Lúcifer e todo o mundo irão até Israel para lutarem contra Israel. Mas diz a Bíblia que marcharão. Mas por que marcharão? Se na primeira grande guerra, que foi de Armagedon, que Jesus veio e venceu o anticristo, o falso profeta e todos aqueles presidentes e reis que estarão com ele e todo o povo que estará ali, mas nesse tempo ainda vem a cavalo. Mas no fim dos tempos nem cavalo haverá. A terra vai ser destruída com os cometas. Todos os satélites, não sabe umas centenas ou milhares de satélites existem ali no universo, sobre a face da Terra, ali no céu, fora da Terra. Porque os satélites estão todos lá. Por isso é que aquela imagem, não é, da besta, a estátua, não vai ter mais serventia, porque ele não vai ter mais acesso aos satélites. E o povo vai fugir para Israel, não vai ter controle do povo. Então Lúcifer vai ter que marchar. Vai ter que marchar, porque não vai ter indicação onde estará as pessoas, por onde as pessoas estarão, o que fugindo, porque ele não vai conseguir ver. Então imagina uma máquina daquela ligada aos satélites, consegue ver tudo. É um olho que tudo vê. Mas quando chegar nesse tempo, a máquina não vai estar ativa, por quê? Porque os cometas vão vir, vão destruir tudo que existe ali, acima dos céus, aqui no nosso planeta, onde estão os satélites. Dá para entender? E a energia que não haverá também para que aquela estátua esteja ativa. Então vai haver também problemas. Por isso é que fala da queda também da grande Babilônia. Quando se lê aqui na Bíblia, faz confusão. Então, que Babilônia é essa? É a religião com a tecnologia, tudo junto. É um controle da humanidade. Por isso que, nos dias de hoje, eles falam na grande ordem mundial. Tudo isso é um início de tudo que vai ser programado para o fim dos tempos. É um início. Quando se der a nova ordem mundial, essa ordem do chip, da marca, da tecnologia que vai juntar com a igreja e vai formar no futuro a grande Babilônia. Vai ser um poder mundial. Quem for contra a Babilônia, eles vão fazer guerra para matar. E fala que o diabo vai destruir muitos países não vão aceitar. E o diabo vai matar muitas nações, vai destruir muitas nações. Porque muitos não vão aceitar essa marca da besta. Vão resistir a esse mal. Para que eu espero que através desse estudo, que hoje foi intensivo, você possa entender um pouco do Apocalipse, do que vai acontecer no fim dos tempos. Para que você saiba que Deus, até o fim dos tempos, dará sempre a oportunidade ao ser humano para que tenha a salvação. Deus não quer que nenhuma alma vá para o inferno, mas é o ser humano que faz as suas escolhas. Por isso, a escolha errada que o ser humano
faz dessa escolha errada, colherá. Então, se você é sábio, o sábio deste mundo é aqueles que escolhem o Senhor Jesus, a vida eterna, a salvação da alma eterna. Senão, o preço será também eternamente no lago de fogo e enxofre. Pense bem, a sua salvação, 50% está nas tuas mãos. Você decide. O restante dos 50%, o Senhor Jesus colocará através do seu Espírito Santo. Pelo nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Graças a Deus.